Olá, saudações a vocês todos que me veem neste canal do YouTube. Meu nome é Beto Brito, estou de volta com mais uma mensagem espírita, mas com fundamentos no Evangelho de Jesus. Falamos numa palestra o sábado passado sobre a questão das escolhas e suas influências em nossas vidas. Mas para você que não assistiu, não teve oportunidade de assistir àquela palestra, vou fazer um resumo do que abordamos naquela noite. Falamos sobre um tema: a vida é feita de escolhas. E nos reportamos a uma passagem do Evangelho de Mateus, precisamente no capítulo 16, no verso 13, que lá fala de um jovem rico, que abordou Jesus e perguntou o que ele teria que fazer para alcançar a vida eterna, para entrar no reino dos céus, em outras palavras. E o Mestre Jesus então lhe disse: siga os mandamentos. E ele perguntou: quais mandamentos? Jesus fala dos mandamentos mencionados na Torá, no livro de Êxodo. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe, não dirás falso testemunho, e seguiu aqueles mandamentos já conhecidos no Antigo Testamento. O jovem então disse: mas isso eu já faço desde a minha pequena idade, o que mais ainda me falta? O mestre olhou para ele e disse: vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Mateus conta no seu livro que o jovem, meio que cabisbaixo, triste, se afastou e foi saindo e foi embora. É que aquele jovem tinha bens, possuía riqueza e não queria se desfazer dessas riquezas para seguir o Mestre Jesus. Como dissemos, o assunto foi: a vida é feita de escolhas. E Mateus aí conta para nós uma difícil escolha para aquele jovem. Jesus lhe deu a opção de escolher segui-lo, podendo vislumbrar a possibilidade de lugares bons na vida espiritual, que comumente se chama de céu, ou seguir preferindo os bens materiais, os valores da matéria. Vemos que aí já foi o jovem submetido a ter que escolher entre duas opções dadas por Jesus. Ele preferiu a escolha, digamos, não muito adequada. Na vida da gente é assim. Temos que fazer escolhas diariamente. Escolher o que comer, o que vestir, para onde ir, como se comportar diante do seu semelhante, no seu trabalho, na rua, nos contatos com os nossos irmãos transeuntes que nos abordam diariamente. O evangelista Lucas narra no seu capítulo 10 do seu livro também uma passagem interessante, muito conhecida. Ele fala de uma visita que o Mestre Jesus fez à aldeia de Betânia, à casa de Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, que eram seus grandes amigos. Diz o evangelista que quando chegou à casa das irmãs, parece que Lázaro não se encontrava, porque não é mencionado o nome dele nessa passagem. Parece-me que só se encontravam as duas irmãs, é o que dá a entender o texto. E a conversa se desenrolava
as irmãs felizes pela visita do seu ilustre e excelso amigo e mestre. E Marta, preocupada com os afazeres, com a limpeza da casa, com a arrumação dos poucos móveis, que eles eram pobres, já tinha varrido naturalmente a frente da casa, o terreirinho ali da frente. Imagina que prendeu as galinhas, os porcos, os animais que porventura tivessem. E a essa altura já se dedicava à cozinha, à manufatura da refeição que seria servida àquele hóspede ilustre, aquele visitante. Mas tempo vai, tempo vem. Marta se inquietou porque não teve a colaboração de sua irmã nas tarefas de que seria, inclusive, bem-vinda. E como seria natural que ela fosse ajudar a irmã. Mas acontece que a Maria estava tão encantada com a visita do mestre e com a conversação que naturalmente se desenvolvia naquele ambiente, que esqueceu de ajudar a sua amiga. E o que ocorre é que Marta, inquieta, veio fazer um queixume ao mestre Jesus, dizendo: olha, mestre, o senhor não está vendo? Eu estou preocupada, arrumando, fazendo a faxina, fazendo todas as tarefas sozinha. Manda que Maria venha me ajudar. Ela não veio me ajudar em nada. E seria natural que compreendêssemos essa reclamação. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, estás preocupada, estás muito ansiosa com os afazeres domésticos, preocupa-se com a casa. Na verdade, bastava uma preocupação. Maria escolheu a boa parte, e eu digo aqui para vocês, com minhas palavras, Maria escolheu a melhor parte. Marta, então, recolhe-se e continua preparando os alimentos para servir. Aqui a gente para e faz um pequeno comentário. Naturalmente que o Mestre Jesus não se aborreceu, nem ficou triste pelo queixume da sua amiga Marta, que seria até óbvio. Ora, ela sozinha, se dedicando a tudo, ralando na linguagem nossa, e a outra de boa, só ouvindo, mas ela estava encantada com as conversas naturalmente de vida eterna que vinha da boca do Mestre Nazareno. O que será que ele quis dizer a Marta quando disse que Maria escolheu a boa parte? E eu aqui completei dizendo que foi a melhor parte. O que seria essa boa parte? A boa parte, eu penso, que é tudo aquilo que a gente deve fazer e que nos propicia o nosso engrandecimento moral, o nosso engrandecimento espiritual, o nosso crescimento na escada da evolução moral, espiritual. Tudo aquilo que nos propicia oportunidades de melhora, de melhoramento, aquela conhecida, tão falada, que nos propicia uma reforma íntima, uma verdadeira transformação interior. Isso, naturalmente, seria a boa parte, e que Maria aproveitava ouvindo as palavras edificantes, naturalmente, que saía da boca do Mestre Nazareno. Olha, quantas vezes a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. O resultado das escolhas são as consequências que para nós em nossas vidas nos tornarão felizes, muito felizes, ou muito infelizes, desditosos. É aquilo que Jesus vai dizer também em Mateus, no Sermão do Monte: a cada um será dado segundo as suas obras. Em outras palavras,
tudo que eu fizer em benefício do meu semelhante, eu estou gerando um crédito muito grande diante do nosso Pai. Eu estou atraindo para mim energias tão boas que eu tenho como retorno todo o bem que eu mandar para os outros. E se eu faço escolhas erradas e maltrato o semelhante, cometo agressão, eu recebo de volta, pela lei do retorno, pelas leis de causa e efeito, tudo aquilo que eu também mandei para o meu irmão. Porque a lei é de justiça. Tudo que se manda, volta para nós. Ele disse: batei e abri-se-vos-á. A porta se abre desde que eu bata corretamente. Pedi e obtereis. Então, tudo que eu pedi, de forma honesta, sincera, coração contrito, receberei na proporção do que eu mereça. Buscai e achareis, ele disse. Então, tudo que eu desejar, eu tenho que buscar. Buscar também não é ficar pedindo passivamente. Tenho fé em Deus e vou ficar pedindo. Certamente não receberei. Eu preciso de muita fé, uma fé esclarecida, uma fé raciocinada, como dizemos na doutrina espírita, mas eu preciso ter uma fé dinâmica, que tenha atitude para que eu receba de volta aquilo que eu necessito. A fé sem obras em si mesma é morta, dizia o apóstolo Tiago em sua carta universal. Então, meus amigos, meus queridos amigos e irmãos que assistem este pequeno vídeo neste momento, eu digo a vocês, a vida é feita de escolhas. Como a gente ouve sempre essa expressão por aí, no dia a dia, e às vezes ouvimos-la com um tom de ironia, quando alguém fez alguma coisa e que não se deu bem. Olha, tá vendo? A vida é feita de escolhas. Você fez isso, fez aquilo, por isso que agora está colhendo o que plantou, escolheu errado. E na prática é assim. Só que não devemos usar de ironia. Aí estamos fazendo um pré-julgamento. E o mestre Nazareno também disse: não deveis julgar para que não sejas julgado com a mesma medida com que julgardes o seu irmão. A gente também ouve essa expressão, que a vida é feita de escolhas, como um alerta, como uma advertência. Olha, cuidado com as suas atitudes, porque a vida é feita de escolhas. Tudo aquilo que você escolher terá consequências. Se forem boas as suas escolhas, as consequências serão boas. Se não forem, as consequências não serão boas. Quantas vezes a gente vê as pessoas falando: olha, o casamento deu errado de fulano porque ele fez uma escolha errada. Ou aquela pessoa tem dedo podre, escolheu o homem errado ou a mulher errada, por isso que não deu certo. Assim é com tudo na vida. Não devemos fazer juízo de valor, mas devemos ponderar bastante quando tivermos de fazer escolhas. Porque as escolhas funcionam como aquela parábola, ou aquele ensinamento do Mestre Jesus, que diz que você semeará tudo o que você quiser, mas ceifará, indubitavelmente, tudo aquilo que você plantou. É aquela história. Você planta o que quiser, mas vai colher exatamente aquilo que plantou. Não plante limão esperando colher frondosos morangos. Não. Colherá o azedume do limão. Portanto, devemos, como dizia também o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 7,
A semeadura é livre, porém a colheita é sempre obrigatória e na devida proporção daquilo que você semeou. Semeias o que quiseres, mas ceifarás aquilo que você semeou. A vida, como disse, é feita de escolhas. A gente ouve dizer também que o mal neste mundo é predominante. O mal supera o bem. Esse mundo não tem mais jeito, cheio de maldade, violência, tantos crimes, corrupção, estupro, tantas coisas indignas dos filhos de Deus. Acontece que é verdade, o mal ainda predomina na Terra. Afinal, estamos num mundo, num planeta de expiações e de provas. Ser perfeito não existe ainda nesse planeta. O único que aqui pisou, colocaram-no numa cruz, no Gólgota, foi Jesus. Mas esquecemos também, quando dizemos que o mal campeia e que é maior, esquecemos igualmente que o bem envolve todo o planeta com a mesma intensidade. Ocorre que o bem é silencioso, quieto, não faz estardalhaço, não faz alarido, por isso que o mal se sobrepõe. No dia que nós refletirmos, seguindo as mensagens da Boa Nova, que é o que significa em grego o Evangelho, o mundo será melhor, será transformado. O mal não é uma criação de Deus. O mal não é coisa divina. Na verdade, o mal é a ausência do bem. E ele existe. Quando nos afastamos do Criador, todas as vezes que nos afastamos de Deus e daqueles ensinamentos que Jesus deixou em seu grande legado, que foram seus evangelhos, nós estamos nos distanciando do Criador e nos aproximando do mal, gerando o mal. Quando nós nos aproximarmos mais de Deus, o mal vai se afastando inevitavelmente, porque o bem supera e vence o mal. É simples assim, questão de escolha. No Livro dos Espíritos, na última questão, na última pergunta, de número 1019, o professor leonês Hippolyte Léon Denisard de Rivail, conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec, ele faz a última pergunta nesta obra, que foi a primeira da codificação espírita, e ele diz, em sua pergunta, se um dia o bem reinará na Terra, se afinal o reino de Deus um dia será implantado aqui na Terra, como Jesus havia anunciado há mais de 2000 anos, lá na Palestina. E os espíritos superiores responderam que sim, mas que somente quando os espíritos que aqui habitarem forem bons em maioria, ou seja, quando os bons espíritos que vierem habitar a Terra forem em número maior que os maus. Aí o mal ainda vai existir, mas o bem predominará. O mal será sufocado. Já não será banalizado, relativizado, já será motivo de escândalo quando alguém comete algum equívoco, algum crime, alguma agressão contra o seu semelhante. Demorará ainda? Sim, talvez séculos, mas na eternidade isso não significa muita coisa. Se nós seguirmos o grande legado que o Mestre Jesus, o filho do carpinteiro José, da aldeia de Nazaré, deixou para nós, apressaremos esse mundo melhor. Muita gente pensa que o grande legado do Cristo foram os milagres, a cura dos leprosos, a ressurreição de Lázaro,
a ressurreição da filha de Jairo, que era um chefe de sinagoga em Cafarnaum, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, a expulsão dos espíritos maus, chamados demônios na Bíblia, lá em Gadara, com o título de Os Demoniados Gadarenos, a cura daquela mulher hemorroíça que havia 12 anos sangrava sem parar, e tantas outras coisas fantásticas que ele fez. Não, isso aí era fichinha para ele, que era o Messias, o Filho de Deus, um espírito puro. Para ele isso era apenas um detalhe. E ele fez essas coisas porque as pessoas precisavam ver grandes prodígios, que na Bíblia consta como milagres, para que acreditassem nele. Mas o grande legado de Jesus, para nós e a humanidade, foi o Sermão da Montanha e toda a sua obra nos Evangelhos, contadas pelos 4 escritores bíblicos, Lucas, João, Marcos e Mateus. Nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, é que está lá o Sermão da Montanha com todos os seus detalhes. Então este é o grande legado. É como se fosse um manual de conduta, de comportamento para todo ser humano encarnado aqui neste planeta. Estou em dúvida como fazer aquilo, como escolher entre isto e aquilo. Consulte o manual, leia o Sermão da Montanha e você obterá intuitivamente a resposta. Simples assim. Questão de escolha. Obrigado, meus irmãos, pela paciência de assistirem esse vídeo. Eu vou ficando por aqui para não ficar muito longo. Como disse no começo, sou Beto Brito e peço a você que dê aquele joinha, aquela curtida, o like e, se puder, compartilhe este vídeo com alguém para que também ouça essa mensagem. Se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative aquele sininho. O motivo que peço essa inscrição, esse compartilhamento e esse joinha não é com fins de monetização, não é para saber quantas visualizações vou ter, nem quantas curtidas, não. O propósito aqui é outro. É de que se uma pessoa apenas, quando assistir este vídeo, se tocar em seu coração, em alguma dessas palavras que vêm do Mestre Jesus, e eu sou apenas um instrumento, a espiritualidade fica feliz. Jesus também. E tenha certeza, aquele que ouvir e tomar para si o exemplo e praticar, ele é o grande beneficiado. Então é esse o meu recado para hoje. Muito obrigado a todos vocês. O canal é Beto Brito, o nome. Ou melhor, Beto Espírita no YouTube. Digitando na lupinha de pesquisa Beto Espírita, vai ver lá a minha foto e os vídeos. São poucos, curtidas e visualizações não chegam a 100, passam um pouco alguns, mas se uma pessoa, como eu disse, aproveitar alguma coisa, fico feliz por vocês. Muita paz para todos, que o Mestre Jesus abençoe a todos e até um próximo neste canal.